Oi pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital, com mais um vídeo da série Transformação Digital, Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Júlio Hermes, fundador da GeoSoccer. Júlio, prazer em ter você aqui com a gente. Opa, muito feliz de estar aqui, Sérgio. Bom, se vocês ainda não assinaram o canal, por favor, considera dar o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho para que você possa acompanhar outras discussões com executivos que são responsáveis pela transformação digital, tá? Eu vou falar um pouco da GeoSoccer para vocês conhecerem. É uma startup, né, de logística, uma logtech, que atua na simplificação da coleta e melhoria do fluxo de dados para a gestão dos ativos das empresas, né, e também gestão de materiais, tanto no segmento de transporte marítimo, energia, indústria. E a GeoSoccer foi fundada em 2019, é uma startup relativamente recente, né, do Júlio. E o Júlio é natural do Rio de Janeiro, formado em economia, né, tem MBA em TI, e ele é mestrando em sistemas de gestão. O Júlio também, eu tive a honra aí de ter trabalhado com ele na Light, né, a gente já se conhece há algum tempo. E ele passou por empresas como Light, Wilson & Sons, e está na GeoSoccer, né, como fundador e presidente desde 2019. Júlio, para a gente começar o nosso papo, qual foi a oportunidade de negócio que você percebeu para criar a GeoSoccer, em primeiro lugar? Opa, Sérgio. Então, eu estava atuando, né, como consultor de gestão de ativos e otimização de estoques. E aí eu recebi uma demanda, né, de um cliente para a gente fazer um projeto, né, de gestão de ativos, só que nesse escopo envolvia o inventário, de materiais, de equipamentos, né, fazer conciliação, fazer saneamento de dados, que todos esses dados seriam uma etapa de migração de dados, que era um novo sistema de gestão, um RP, que estaria sendo implantado. Então, assim, aí tudo bem, né? Até aí era uma coisa que já estava dentro do nosso escopo, mas só que a gente tinha um desafio porque o tempo era muito enxuto, né? Que a gente tinha que fazer esse trabalho, envolvia equipes de campo, em 15 estados, em 35 cidades. Então era um trabalho que a gente ia ter que coletar esses dados de campo e trazer eles para a equipe que estava remota, na sede da empresa, ou também para validação dos clientes. E aí, assim, poxa, como é que a gente tinha que tratar esse tempo, né, com o tempo curto, né, enxuto, né, para tratar essas informações? A gente conversou com o cliente, a gente viu que é uma oportunidade de desenvolver um aplicativo para facilitar esse trabalho, e aí com isso, esse aplicativo ele teria que ter, né, conexão com nuvem, né, que pudesse fazer o sincronismo com a equipe da sede, né, e com o cliente, porque envolvia dados como fotos, né, a coleta da posicionamento geográfico, a questão das características, dos atributos daqueles materiais, SKUs, né, e aí a gente viu isso como um ponto para agilizar, né, essa entrega para o cliente. Só que aí a gente tinha uma situação importante para poder tratar, que o aplicativo ele seria utilizado, ele teria que fazer a contagem offline. Então foi um ponto também que a gente conseguiu entender que tinha que, porque um dos entregáveis era enviar esses dados e as imagens para a nuvem, né? Então isso permitiu. Aí quando a gente se deparou com essa situação, eu vi que mesmo empresas com o estado da arte, da arquitetura, de tecnologia, havia sempre um espaço na coleta de dados, no tratamento de dados, até para etapas mais do seu processo de automação, como a parte de análises preditivas. Então, com isso, a gente entendeu que havia uma oportunidade de transformar, né, a GeoSoccer naquele aplicativo, né, o aplicativo, numa startup de logística que pudesse aí simplificar os dados, né, a coleta dos dados e também olhar o fluxo de dados numa fase transitória, por exemplo, antes em etapas de migração de RPs ou de sistemas de WMS, de gerenciamento de depósitos, a gente entraria nessa transição. Interessante. Então,
Então, a gente foi isso que nos despertou para poder criar aí a GeoSoccer. É interessante porque vocês são um caso especial, né, de um startup que já nasce em função de uma necessidade específica do cliente, onde você desenvolve um produto, né, para resolver já um problema específico, né, e não fruto de uma ideação qualquer, né, do fundador, né, que pensou numa solução, fez uma análise de mercado, mas já em função de uma necessidade específica, né? Isso é muito bom porque você já nasce para cumprir uma missão, né? Já tem gente aí ajudando, né? Agora, como é que funciona o GeoSoccer, né, do ponto de vista de, ok, eu contratei o teu produto, como é que funciona o modelo de negócio, a operação do GeoSoccer? Os clientes, eles apresentam, né, uma dor no fluxo, né, de dados, na gestão de ativos ou gestão de estoque. E aí, com isso, pode ser um problema na movimentação de materiais, na questão do inventário, na questão de inspeção. A gente tem módulos focados nisso. E aí, com isso, a gente faz... Daí a gente parte com um setup inicial, né, de como é que vai ser essa nova rotina e faz essa conexão com a nossa plataforma na nuvem. Então, essa assim que a gente funciona. Entendi. E você cobra como? Vocês funcionam, o modelo de negócio é por licença, é por demanda, é por quantidade de dados, assinaturas? Como é que... O nosso modelo é baseado em dados e depende, tem dois formatos, né? Pela quantidade de usuário ou pelo volume de dados que precisa integrar. Então, em geral, ele é um produto que seria indicado para quem tem uma distribuição geográfica grande no país e para quem tem ativos significativos, seria isso? Ou também poderia servir para outros tipos de mercado de ativos? Então, a gente desenvolveu, né, o nosso MVP, né, nos segmentos de transporte marítimo, setor elétrico e algumas indústrias. E a gente, né, no último trimestre, a gente também atuou no varejo para clientes que estavam com algum tipo, que tem algum tipo de problema no fluxo de dados, aí para evitar rupturas, né, nas demandas, né, no atendimento de demandas de produtos. Então, a gente entra numa etapa de fazer o diagnóstico, né, de qual que está tendo esse problema do fluxo dos dados, implementa, organiza, porque tem muito conceito, né, por isso que essa etapa de setup inicial, porque a gente identifica que às vezes a empresa já tem um ERP, mas ele não está usando adequadamente todas as suas funcionalidades, ou os dados ficaram desatualizados, e aí a gente entra fazendo um setup dessa estruturação dos dados, entra com o GeoSoccer, seja no módulo de movimentação ou no módulo de fazer o inventário, porque a questão do inventário, muitas pessoas esquecem, né, que o inventário é um retrato, né, do que o dado que está fisicamente lá no armazém e o que ele está no sistema, para você ter confiabilidade no sistema. E de acordo com as movimentações que ele ocorre, você tem um inventário geral que acontece uma vez num período, mas você pode criar outros tipos de inteligência, que são os inventários rotativos. Aí o GeoSoccer, ele facilita nesse processo de fornecer o aplicativo para que as empresas possam pegar os dados que estão lá nos seus RPs e aí você poder usar uma equipe remota. Então você tem um papel, né, muito assim, de um planejador dos dados remotamente no escritório, e você conseguir na ponta fazer essa aquisição dos dados. E a diferença dessa solução, por exemplo, para uma funcionalidade de um SAP, de um ERP da vida, que também tem, né, um certo controle de estoque, ou para um sistema de gestão de estoque mesmo, né, um WMS, né? Qual é a vantagem que você tem? Você capta esses dados usando tecnologias digitais? É essa a diferença? Uma das coisas, essas empresas, quando você tem um WMS ou tem um SAP, por exemplo, você já tem um grau de maturidade, né, do seu processo e tem volumes aí de informações. O que a gente viu é que se você perdeu, né, o fluxo do dado, ele começa a desandar porque a movimentação ela começou a ter defasagem. É interessante você criar uma situação em que você dá um passo atrás, reestrutura o processo, capta, retira esse dado,
né, do sistema, coloca num sistema mobile, porque você começa a usar uma prática, a melhor prática de contagem. Você encaminha isso para uma pessoa fazer a contagem, né, uma pessoa no campo, e que você pode encaminhar outra pessoa para fazer a contagem, e aí o sistema ele faz uma diferenciação ali entre aquelas duas contagens para poder sinalizar uma terceira contagem. Isso é importante. Você também pode criar um processo de tirar foto, porque o que às vezes acontece no processo de inventário é que, às vezes, quem está contando desconhece aquele material e aí conta errado. E aí você acha que comprou de um SKU e, na verdade, contou de outro. Então, a foto facilita essa coleta de informação e também disciplinar, porque quando você faz o inventário, ele é uma oportunidade de identificar alguns problemas. Um problema de armazenamento, um problema de gestão do cadastro de material e de identificação. Então, o nosso diferencial é um processo que a automatização dele desandou por algum momento, criou um descompasso, e aí a gente entra para fazer essa normalização do e da movimentação junto com as pessoas naquele processo. Ou seja, na realidade, você consegue criar uma forma de se fazer inventário não uma vez ou duas vezes por ano, né, como se faz contabilmente, mas fazer um inventário com uma frequência maior, com pessoas que estão no local, baseado em imagem, e com isso você não só atualiza a informação de inventário, mas você também vê outros aspectos do contexto, né, desse armazenamento, dessa logística, e chama atenção para outras coisas, ou seja, você atira aonde viu e pode acertar no que não viu, né, ou seja, ele tem esse valor agregado, né? Tem esse valor agregado, e nessa trajetória nossa, né, Sérgio, é justamente isso, a gente acabou vendo outras oportunidades dentro da gestão do ciclo de vida do ativo, que são as inspeções. Então, no caso das inspeções, a gente conseguiu desenvolver um módulo de pesquisa para fazer inspeções de processo, e a gente também buscou, né, tecnologias que pudessem facilitar essa aquisição de dados, que é o caso dos ROVs compactos, né, que são esses dispositivos aqui, né, que você está vendo aqui no fundo da tela, que são drones submarinos. Então, eles servem para fazer inspeções em empresas que têm embarcações nos seus cascos, em tanques, em represas, nessas suas estruturas. E isso também é importante porque é uma aquisição de dados, né? Simplificar a aquisição dos dados. Então, empresas, né, que atuam, nossos clientes conseguem ter um retorno, né, uma redução de 30% a 40% dos custos, né, com esse trabalho, né, usando tecnologias como essa. Tem um processo de você substitui um pouco em algumas tarefas o mergulhador para essa atividade específica só de inspeção. Há uma agilidade no processo de tomada de decisão, porque você usando uma tecnologia dessa, né, desse ROV que nós possuímos, você consegue fazer transmissões ao vivo, por streaming, né, por Facebook ou YouTube, ou um streaming específico, e você pode reunir na retaguarda, né, técnicos ou engenheiros especialistas que não podem estar ali no campo fazendo aquela análise junto com aquela equipe. Então isso também, com o advento também da pandemia do ano passado, um dos clientes usando o nosso aplicativo para fazer inspeções, ele também começou também a fazer inspeções remotas, em que você também tinha um planejador identificando o que você queria do campo, e aí você usa também um processo de aquisição. Como é que essa aquisição desse dado de maneira mais ágil e buscando menor custo? Ou seja, essa aquisição ela pode ser tanto uma pessoa usando o aplicativo da GeoSeeker, né, o GeoSoccer, como também um drone, esse drone submarino também. Ou seja, você pode ter dispositivos que estão adquirindo essas informações sem precisar de gente para isso, né? No caso, mergulhador. Sim. Entendi. Sim. Interessante. Agora, isso do ponto de vista da logística, né, convencional que a gente está falando aqui, né, logística pesada. Existem outras áreas de mercado, outras que você está vislumbrando como oportunidade para o teu produto? Você já falou aqui de varejo, né? Mas é varejo pequeno mesmo, de supermercado, de perfume, varejo assim, de loja mesmo, comércio? O que vocês estão... Então, Sérgio, a gente começou, né, no ano passado com nesse varejo, com empresas de e-commerce, né? O pessoal e-commerce que tem um volume, né, de
e tem grau de rupturas, né, um pouco maior, né, nessa situação, né, e que tem algum tipo de maturidade também no processo, né? A gente consegue ali, nesse primeiro momento que a gente conseguiu validar o MVP, eu acho que o próximo passo é ir para essas empresas, né, as grandes e médias empresas que têm sido nossos clientes, e a gente escolher um cliente, né, um segmento do varejo em que a gente pudesse ter braço, né, para poder promover, porque um dos pontos que a gente está fazendo dentro do nosso roadmap, né, de tecnologia, é que a gente pudesse criar, né, desenvolver conectores com os sistemas dos clientes, né, as APIs, tá? E integrar e trabalhar com sensores, como o caso do drone, né, drone submarino, mas outros sensores para fazer aquisição de dados. Então, nesse momento, a gente ainda vê um processo aí desse tipo de integração, mas a nossa expansão é o processo do checklist, sabe, Sérgio? A gente entende que existe uma oportunidade de inteligência de grandes técnicos, né, pessoas com senioridade e que conseguem pegar uma norma, né, um regulamento, um protocolo, simplificar eles em perguntas e ter pessoas na ponta para poder confirmar essa conformidade, né, ou essa aderência que a prática que está em campo na execução do processo. E eu acho que aí a gente está começando a pensar no modelo de negócio, aí, revisitar o nosso modelo de negócio para que a gente possa estar integrando isso e criando aí mais um ecossistema de gestão desse ciclo de ativos, de materiais, de uma maneira mais colaborativa possível, né? Um conceito mais de uberização que a gente possa utilizar para não centralizar tanto, né, esse processo, porque aí a gente entende que um dos processos da gente enxerga, né, com a tecnologia, né, com a startup, usar o capital humano, né, assim, quanto mais a gente puder preparar, né, automatizar, mas trazer o ser humano para outras etapas desse processo, né, um processo mais de tomada de decisão, de análise, é isso que a gente tem pensado aí no nosso modelo. Isso é bom, porque assim, a gente tem outros itens que a gente integrou aí com a nossa plataforma, é a parte do monitoramento do ambiente, né? O que a gente identificou, por isso que a gente desde o início, né, estando dentro junto com esses clientes, a gente vai percebendo essas necessidades. Então, esses ativos, eles estão numa planta, e aí você tem estoque de materiais, então a gente tem agora uma solução que é a nossa inteligência de vídeo, em que a gente tem uma inteligência artificial para poder monitorar os objetos. Só que isso, né, já tem uma infraestrutura de câmeras. Então, o que a gente está fazendo? Está transformando essa infraestrutura de câmeras para a parte de segurança, para a parte de produtividade também. Sim. Então, a gente tem os objetos que conseguem captar movimentos, e esse é interessante porque a gente vai para o gestor da planta. O gestor da planta, assim, o que você quer monitorar? É a movimentação de segurança, se o cara se o colaborador está usando o EPI, mas o que você quer mais? Assim, é transformar a inteligência daquele ambiente, para que ele possa tirar melhor proveito, né, dos seus ativos e dos seus recursos locais. E não só, vamos dizer assim, movimentação, mas eventualmente até outras variáveis, como temperatura. Isso. E você pode citar para a gente alguns casos assim de sucesso, não necessariamente falando da empresa, não sei se existe alguma restrição, mas os tipos de aplicação que você tem feito com sucesso por segmento de negócio? Sim, a gente teve aí uma parceria, né, importante com a NorSul, né, a Companhia de Navegação NorSul, em que a gente desenvolveu uma metodologia, né, para inspeção, né, subaquática, né, da sua frota, né, de navios, e isso foi bem bacana porque você justamente aqueles benefícios, né, de você conseguir reduzir, né, custo, conseguir trabalhar com o conceito de segurança. É uma empresa que trabalha muito com a bandeira da segurança, é um valor importante para eles. Então, descer com mergulhadores para poder atividade específica, né? Antes disso, então vamos botar a possibilidade de ter o drone para fazer esse processo. Então, isso para a gente também é um case aí que a gente está trabalhando, e com a aquisição desses ROVs compactos. Uma outra situação que a gente também trabalhou foi com esse outro cliente na área de setor elétrico, em que a gente conseguiu fazer um trabalho de controle patrimonial, fazendo a gestão do ativo, e aí, como você mencionou, consegue fazer mais vezes, né, com inteligência, né, não precisar, você consegue usar o inventário rotativo
e aí buscar oportunidade de como é que está sendo a gestão como um todo. Então isso aí também a gente conseguiu. Um outro cliente, né, do setor também de transporte marítimo, que é conseguir preparar, né, conseguir normalizar a etapa de movimentação do trabalho, usando, né, o sistema na parte de movimentação, e aí verificando que existe algum problema na área de cadastro, na área que é uma área importante, né, que é uma inteligência, não é só a gente acaba, Sérgio, falando para as pessoas que não é simplesmente um cadastro de material, a gente está falando da inteligência de material. Tem características, existem atributos importantes, e aí você leva a régua dessa equipe e começa a precisar articular internamente com a sua equipe sênior e com a sua área de compras, e que, olha, essa padronização desse material, e até poder, em feiras, em articulação com o mercado, discutir melhor com os fabricantes, porque o fabricante está ali para atender ao mercado. Então, acho que melhora a conversa e no aperfeiçoamento desses materiais. E eu tenho outro cliente também, uma coisa que a gente começou a trabalhar e teve um caso interessante, que é passar a simplicidade, né? Você automatizar, tirar o papel, tirar o ciclo, trabalhar melhor, de maneira mais inteligente com os aplicativos, com o celular, com o smartphone, levar essa digitalização. O que a gente tem percebido, Sérgio, é que a gente tem conseguido, nessa área operacional, que é uma área que, nessas empresas, como o setor elétrico, as indústrias ou o setor do transporte marítimo, são áreas operacionais que você não pode perder muito tempo, você não consegue prender muitas pessoas, e são pessoas que estão ávidas por que essa transformação digital esteja na mão delas, e que elas estejam participando. Então a gente tem conseguido ter êxito não só da tecnologia, mas como um projeto, né? A iniciativa acaba transformando as pessoas, entendendo o valor que aquele dado que ela trata lá na ponta, ela é importante para a tomada de decisão da empresa, para que ela possa ter um resultado melhor. E também tem outro aspecto, né? Porque, como você está bem falando, quando você implanta uma nova tecnologia, né, não é simplesmente uma questão de você digitalizar um processo existente. Na realidade, você tem que repensar aquele processo para então você aplicar a tecnologia, para então você aplicar a inteligência, né? Porque você não vai funcionar da mesma forma. Você vai ter uma ferramenta que vai te trazer informações contextuais que você nunca teve antes. E aí você se depara com essa surpresa: o que eu faço com tanta informação? Como é que eu posso me beneficiar, né, com tanta informação de contexto? Porque agora não se trata mais de contar o número de peças ou de SKUs, né? O que se trata é de verificar se aquela SKU está correta ou não, se está classificada corretamente, se está no lugar certo e acondicionada de forma certa. Então, são várias informações diferentes, né, que antes o pessoal não tinha essa informação e também não tinha com frequência. Então, você tem que mudar o processo, tem que mudar a cabeça das pessoas, né? Eu acho que é um aspecto, assim, super importante para a transformação digital. E a mensagem também que eu gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo a gente, não sei se você concorda comigo, mas não é simplesmente você chegar e baixar o aplicativo ali, né, como se fosse o WhatsApp, né, e já está funcionando. Você tem que revisar processo, tem que fazer estudo, tem que fazer planejamento para depois, então, você saber como é que a brincadeira vai ser, né? Então, muita gente, né, muito executivo às vezes, ele fica encantado com a tecnologia, mas não percebe que tem um trabalho prévio que tem que ser feito anteriormente, né, para que essa tecnologia possa ser usada e até mesmo questionando as premissas deles, né? Então, acho que isso é um lembrete importante. E Sérgio, e indo para uma linguagem, indo para a linguagem, né, dos negócios, a Geosoc ela se posiciona em poder, aí como nós como economistas, né, sabemos, né, disso, né, que assim, a gente olhar o balanço patrimonial, a gente tenta trabalhar e dar integridade para duas linhas lá no balanço que interessa o acionista, que é o ativo imobilizado e o estoque, né? Então a gente trabalha assim do balanço até a ponta, a gente viu a oportunidade também ali. Então, quando você trabalha, né, esses dois segmentos, primeiro, a gente entra nesse ambiente, você já tem recursos de TI, né, com abundância ou na alocação adequada, você tem técnicos ou profissionais com boa experiência, e aí a gente olhando para a parte normativa, a gente tem aí a ISO 55000, que é a ISO que dá as práticas da gestão de ativo, e está vindo, ela já agora nova versão que vai ser publicada, eu faço parte do comitê, que é olhar os dados financeiros.
Então, você acabou recentemente de falar dos dados, das variáveis não financeiras, mas agora a própria ISO, ela está falando, tem os dados financeiros, e aí você tem que integrar os dois para poder pensar até com os conceitos, né, Sérgio, como a economia circular e entender quanto vai esse ciclo de vida do ativo. Então, mas realmente os executivos começam também a dar essa importância, porque tem que tomar decisão para o tipo de movimento operacional que acontece para gerar a rentabilidade que o acionista está buscando. Ou seja, a sua ferramenta, ela mexe no bottom line direto da empresa, né? Que ela mexe com os ativos, né? E com essas questões importantes. Muito bacana. Bom, Júlio, nós estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Eu queria te agradecer muitíssimo, foi muito legal. Queria saber se você teria alguma consideração final que você gostaria de fazer. Sérgio, assim, uma das coisas assim, que eu queria comentar é sobre a lição aprendida, né, que a gente está vendo aí nesse processo. O quanto que as startups puderem atuar num conceito de inovação aberta, né, se aproximar do corporativo, das empresas que estão com dores, e que conseguir perceber e ver e buscar a solução de como a inovação, como a transformação digital pode contribuir com essa dor. E isso é um movimento pela startup. Uma das coisas que eu queria também perceber o quanto que as empresas, nesses últimos 2, 3 anos que a gente está atuando aí no mercado, como as corporações, elas abraçaram e respeitaram e estão dando oportunidade para as startups no processo de inovação corporativa. Então, eu acho que de reconhecer também, acho que isso é um movimento bem positivo que está acontecendo. Acho que outras startups possam se beneficiar desse reconhecimento que as grandes empresas, né, tradicionais estão dando grandes espaços para as startups ajudarem, né, a resolver um problema de uma dor e gerar negócios e prosperidade para todos os envolvidos. É verdade, isso é uma grande verdade. Júlio, mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer a você que está nos assistindo aqui. E mais uma vez, se você ainda não é aqui do nosso canal, por favor, considera, aperta o sino, dá o seu like, participa aqui para a gente continuar tendo entrevistas tão bacanas aqui como essa do Startup do Júlio e a gente seguir adiante, ok? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima aí, tá? Ok.